Fala turma, tudo bom? Eu sou George Britt e essa é a aula de número 2. Pessoal, nessa aula vamos fazer um check-up em todas as configurações do roteador, conhecendo em 2 ou 3 modelos específicos. É muito importante que você abra os links que eu deixei no material de apoio, tá? E faça essas configurações junto comigo, tá? Se você puder, abra no celular o material, né? Ou abra no computador, pausa a aula, vá lá, mexe, vê como são as configurações dos modelos que a gente está trabalhando. Então faça essas configurações, faça essa prática junto. Isso enriquece muito o seu aprendizado. Tá? Depois vamos falar um pouco sobre DNS. Vou explicar um pouquinho sobre como funciona, o que é o DNS. Vamos falar também sobre Gateway, tá? Sobre o que é a função do Gateway e uma questão de latência, ping. Vou mostrar para vocês alguns segredinhos como que a gente faz esses testes. Tá bom? Pessoal, endereçamento IP. IP e subrede. Vamos entender o desenho, como é formado, né, o endereço IP. Vamos trabalhar nessa aula de configuração um pouco mais, né? Lá vocês vão ver um pouco mais sobre a questão do endereço IP. Eu fiz aqui alguns slides mostrando uma analogia para facilitar o seu entendimento, tá? Primeiro, vamos trabalhar nessas aulas só com a subrede 24, máscara de subrede /24. Na aula 5 nós teremos lá mais aprofundado sobre isso, tá bom? Mas para vocês já terem algum conhecimento que é importante, a gente precisa saber que nesse endereço aqui, ó, 192.168.0.1/24, 192.168.0.0 é o ID de rede, ele identifica a rede. Então eu sei que é uma rede 24 e o meu primeiro IP0 ele é o identificador da rede. O 255 ele é o meu broadcast de rede, tá bom? Guarda esse nome, lá na aula 5 a gente vai tratar sobre eles, você vai entender para que serve, o que é essa palavrinha aqui, qual a função. Mas para essa aula, 255 é o broadcast, ele já está utilizado para broadcast de rede. 0 é o identificador da rede, então esses dois IPs aqui eu não posso utilizar, tá bom? Então qual que é o primeiro IP que eu posso utilizar? É o 1 e o último IP é o 254, beleza? E aqui eu fiz uma separação para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá? O 192, vamos dizer que ele seria a nossa cidade. Então a gente está na cidade 92. O 168, vamos dizer que seria o nosso bairro. Então a gente está no bairro 168. Então a cidade 92, no bairro 168. Beleza? E o 0 seria a nossa rua. Então eu moro na cidade 92, no bairro 168, na rua 0. Beleza? E o 1, aqui no caso, esse campo 1. O campo 1 seria o número da minha casa. Ok até aqui? Vamos lá. A máscara de subrede, que é aquela /24 que a gente viu, ela diz até onde a gente pode chegar. Então, trabalhando aqui com /24, isso quer dizer que ela é abreviada com /24. Quando a gente for configurar no computador, ela aparece dessa forma, 255, 255, 255.0. Beleza? A máscara de rede 255, 255, 255.0, ela diz que eu só posso falar com os vizinhos da mesma rua. Lembra? Máscara de subrede é quem diz até onde eu posso ir. Então, nesse caso, ela diz que eu só posso falar com os vizinhos da mesma rua. Então quer dizer que o meu primeiro número de alcance é o 1 e o meu último número que eu posso ir é o 254. Então, dentro dessa rede, /24, o primeiro IP disponível é o 1 e o último IP é o 254. Beleza? Então, turma, quando formos acessar um equipamento, um roteador, ou uma antena, ou qualquer dispositivo de rede, que soubermos o endereço IP dele, vamos dizer que eu estou configurando um roteador e o IP dele é esse, 92.168.0.1. Para eu acessar, eu conecto o meu computador nesse roteador. Vamos dizer que aconteça alguma coisa, tem algum problema e o meu computador não consiga pegar esse endereço IP, ele não tem configuração automática. Eu preciso configurar manualmente. Vou digitar o meu código lá para acessar as configurações, que eu vou passar para vocês na aula.
o código, eu vou lá na propriedade de rede, configurações, né, endereço IPv4, altero lá o meu endereço IP. E qual endereço eu vou colocar? Lembra, turma, que o 24, a máscara de rede 255, eu só posso falar com os meus vizinhos? Então, se o meu destino, o cara que eu quero falar, está com esse endereço, eu tenho que estar na mesma cidade, no mesmo bairro e na mesma rua que ele. Porém, eu não posso estar na mesma casa. Se ele é o número 1, eu preciso ser o número 2 ou 3. Algum número disponível. Em uma rede de computador, a gente nunca pode ter dois dispositivos com o mesmo endereço IP dentro da mesma rede. Tá joia? Sendo assim, para eu acessar um dispositivo que está no número 1, eu coloco no meu computador o número 2, repito as configurações de máscara de subrede, alterando o IP de 1 para 2 na minha máquina e vou lá no meu navegador, digito 92.168.0.1 e eu vou acessar, eu vou ter acesso a esse dispositivo. Beleza, turma? Se for uma antena ou um segundo roteador, eu tenho um segundo roteador na minha casa. Na minha casa são 2, 3 roteadores. Eu sei que o meu roteador está no número 1, outro no número 2, outro no número 3. Qual o IP que eu vou configurar na minha máquina? O que esteja na mesma vizinhança deles, ou seja, tem o primeiro número, o segundo número e o terceiro número igual ao da rede que eu estou querendo acessar, mudando apenas o último número. Tem que ser diferente do número que eu estou querendo acessar. Ele pode estar entre 1 e 254. Tá joia, pessoal? Nunca pode estar o mesmo endereço IP em mais de um dispositivo. O Windows ele até dá um alerta, existe um conflito de endereço IP na rede. E aí você não consegue navegar, não consegue usar nada, porque a rede não sabe para quem que ela vai entregar as informações. Se é para o computador que está com IP igual do outro computador. Beleza, turma? Então, gravando isso, a gente vai ver nas aulas ali o desenrolar das configurações, mas essa informação é muito importante vocês saberem. Vamos tratar também sobre o DNS. O que um DNS faz? Qual que é a função do DNS? Ele resolve nome de domínio, tá? Em IP. Então, quando você digita um site, google.com, ele consulta, né, o seu navegador consulta esse servidor transforma o nome, ele tem um banco de dados lá com todas as informações de todos os domínios, e ele vai ver, isso aí está nesse IP aqui, e informa para o seu navegador onde é feita a conexão e tal. Na aula de camadas de rede, no módulo de camadas de rede, na aula 5, veremos sobre como é essa comunicação mais especificamente, beleza? Então, a função do DNS é um servidor feito exclusivamente para a tradução de domínios e endereço IP, beleza? Gateway, aonde é a saída? O gateway é aquele dispositivo da rede, que ele tem um número, normalmente é o nosso roteador, que ele está na ponta, ele está na beirada, ele é o último equipamento para sair para a internet, tá bom? Aqui nós temos esse diagrama que mostra as máquinas, tá? Conectadas a um switch e o roteador, o gateway está aqui na pontinha, é o que liga ele à internet. Então o gateway ele está na mesma rede, ele está na mesma vizinhança das máquinas e ele tem uma rota, ele tem uma outra placa que está na rede da internet. Então por isso ele consegue acessar a internet e a rede interna. Ele cria uma tabela lá de rotas onde que ele passa essas informações. Beleza? E a nossa latência ela é medida em milissegundos. O que é latência? Latência é o tempo de resposta entre você mandar uma informação para o servidor pegar, verificar, te responder e esse tempo chegar e essa resposta chegar até você. Então, neste exemplo, o usuário fez uma pergunta ao servidor, demorou 250 milissegundos para chegar ao servidor. O servidor respondeu com 300 milissegundos. Qual é a latência? 550 milissegundos. Vamos ver isso através do ping. A gente fez um ping lá, ele tem o tempo de resposta e aquele número é a nossa latência, é o nosso tempo de resposta, sempre medidas em milissegundos, ms. Beleza? Vamos lá, pessoal, para a nossa aula na prática. Nos vemos daqui a pouquinho.